Ei, pessoal, tudo bem? Agora mais um de Papo pro Mundo, né, Elis? Sim, mais um, Rafa. Agora, esse daqui vai ser muito gostoso, viu? Vai ser uma delícia. A gente vai falar de comida. Não, de comida não. É sobre comida, porque não. A gente tem agora uma nutricionista aqui sobre na nossa frente. Sobre nutrição, é diferente. A gente tem que comer... É sobre nutrição. É, comer alimentando o corpo, não engordando, não virando balão. Com todas as possibilidades do que pode ser feito com a comida, né? De uma forma consciente, né? Ou até existem casos de que a pessoa faz inconsciente, não é verdade? Você acha que as pessoas comem por estresse? Comem por estresse, por tédio. Existem várias maneiras da pessoa ingerir o alimento, porque nossos corpos são capazes de qualquer coisa, mas é a nossa mente que precisamos convencer. Nossa, até arrepiei, Rafa. Arrepiei. Uau! Estamos aqui com a Gabriela Martinez. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gente. A gente agradece muito a sua presença. E eu vou apresentar a Gabriela aqui para o público. A Gabriela é nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva pela Unicamp. Pós-graduada em nutrição comportamental, plenitude e especialista em desbiose intestinal. Uau, hein? Que currículo extenso. Agora conta um pouco como que você chegou na nutrição. Se apresente para o nosso público. Bom, primeiramente quero agradecer o convite de vocês. Primeira vez que eu tô participando de um podcast. Vamos lá, cheguei na nutrição, eu sempre gostei, né? Fui ligada com coisa de comer certinho, fazer dieta na adolescência, né? E aí foi que eu descobri que eu queria mexer com isso, né? Então eu sempre tive dúvida de alguma profissão da área da saúde. Aí foi quando eu falei, não, acho que eu quero então ser nutricionista, né? Que aí eu vou aprender e ensinar as pessoas a comerem bem. E aí, de lá pra cá, né, me formei em 2012, né, na faculdade. Aí fui fazendo cursos, né, e tô aqui hoje. Que bom, que ótimo. Né? E já tá aí tratando as pessoas. Sim, desde que eu me formei, eu sempre atuei em consultório, que é o que eu queria, que é o que eu gosto, né? De lidar com pessoas e de estar ali ensinando, aprendendo muito também, né? Porque atender pessoas é um aprendizado diário, mas é isso aí. E o que você tem mais percebido nesse seu tempo aí de trabalho dentro da nutrição? Do que as pessoas têm trazido dos casos delas? Sim. Com certeza, né? Hoje em dia não tem como negar que as pessoas descontam muito a emoção na comida, né? Então é aquilo que foi falado no início. Come por ansiedade, come por estresse, né? Come porque tá triste, come porque tá feliz. Então eu percebo muito isso. Que muitas vezes as pessoas deixam a emoção dominar, né? Então é aquela famosa frase, comer as emoções, né? Isso eu percebo assim diariamente no consultório. Então é todo um trabalho a se fazer, né? Um comer consciente, e que muitas vezes eu preciso até de uma ajuda de um psicólogo nesse processo, né, junto. Ou seja, as pessoas não se conhecem. Não. E elas não conhecem os próprios limites. Exatamente. E aí isso acaba sendo levado para a questão da alimentação. Com certeza, com certeza. Você acha que tem uma dificuldade das pessoas em colocar a quantidade certa de comida no prato? Porque quando você vai num restaurante, por exemplo, você vê, tem gente que põe uma montanha, e tem gente que come um pouquinho, tem gente que come só salada, tem gente que põe só carboidrato, né? Eu acho que ninguém tem parece que uma consciência do que tem que pôr certinho no prato, né? Para se alimentar, né? Sim, com certeza. Falta muito ainda dessa conscientização, né? Acho que até em termos gerais mesmo, de ter estímulos, né? Auxiliando isso, né? Então, assim, tem as pessoas que vão no nutricionista, ok, que aprendem, mas quem não vai, muitas vezes não tem nem noção,
né? De como montar um prato adequado, com certeza. E aí, quando a pessoa se pega num restaurante self-service, ela acaba… Pegando tudo que é gostoso, né? Pastelzinho, coxinha. Sim, né? Então, falta muito dessa educação nutricional, né? Inclusive nas escolas, né? Se a gente for pensar… Desde lá atrás, né? Sim. Um ser humano se desenvolvendo, né? Sim. Acho que falta muito essa parte da educação nutricional em escolas, inclusive. Isso é uma parte bem interessante, porque esse ponto que você pegou é bem interessante, porque na escola do estado, da prefeitura, tem um lanchinho feito por uma nutricionista. Sim. Certo? Que até tem um certo cuidado ali, né? Agora, nas escolas particulares, parece que as crianças comem pior que nas escolas da prefeitura e do estado, né? Porque elas vão na cantina e o que tem lá para elas comerem? Exato. Tem… Salgado, salgadinho, né? Pão de queijo. Pão de queijo, doce. Em algumas escolas não tem, mas em muitas ainda tem bastante isso, Aonde né? que reside a maior parcela de culpa? Porque, assim, a pessoa ela é vítima de uma alimentação desregrada, na realidade, ela é provocadora. Se fosse para colocar isso num gráfico, né, imaginando ele, onde que está o maior peso da balança? Então, olha, eu acho que depende muito, né? Se a gente estiver falando de uma criança, né, essa criança, ela tem que aprender. E ela vai aprender com um adulto. Então, eu vejo mais o adulto como responsável da alimentação dessa criança. No caso de uma criança, eu vejo como vítima, tá? Muitas vezes, tá? Agora, se você pegar um adulto, ainda que não tenha tido uma educação nutricional lá atrás… Poxa, hoje ele é um adulto. Se você não sabe de uma coisa, busque se informar, né? Então, aí eu já não vejo mais como uma vítima, entendeu? Então, os pais aí, nesse caso, eles são os completos responsáveis pela alimentação que é dada para os filhos. Com Agora, certeza. quando eles estão longe dos pais, né? Eles estão ali na escola, né? E tem um monte de apelos. Sim. Como é que lidar com isso? Eu acredito que a criança que tem uma boa base em casa, né? Quando ela estiver exposta a um local cheio de alimentos, digamos assim, ultraprocessados ou que não são tão saudáveis, ela não vai se interessar tanto, tá? Ou ainda que ela ceda e experimente, coma, dificilmente essa criança vai exagerar, entende? Porque a criança que não é exposta a alimentos ultraprocessados com frequência, ela não tem nem vontade. Ou quando está exposta, come muito pouco, entendeu? Então, eu acho que tudo começa na base alimentar, em casa mesmo, com os pais ou cuidadores sendo responsáveis. Mas falando lá atrás, daquele bebezinho, né? E assim, quando a criança tá lá, entrando naquela fase de alimentação, né? Que ela sai da amamentação e vai para a experimentação dos alimentos. Introdução alimentar. Introdução alimentar. É ali que o pai e a mãe começam a fazer o seu papel, né? Para a criança abrir ali aquele paladar. Sim, com certeza. E aí, quanto mais ela conhecer, ela vai gostar disso ou não necessariamente daqueles alimentos que foram introduzidos, assim. Sim. Inclusive, tem estudos que até mostram, né, que gestantes que consumiam um determinado tipo de alimento, né, depois, quando essa criança que foi gerada ali tem acesso àquele alimento, ela sente uma familiaridade, tende a gostar mais, né? Então, com certeza. Mas, voltando um pouquinho, sim, uma criança que foi apresentada na introdução alimentar por uma gama maior de alimentos, uma variedade maior, é uma criança que tende lá na frente a aceitar mais os alimentos. É claro, gente, que tem suas exceções. Tem fase, né, que a gente vai chamando fases protocoladas de 1, 2 anos, que a criança passa por uma fase seletiva. Qualquer criança. Mas isso costuma ser, como eu falei, passageiro, entendeu? Logo ela volta e ela volta a comer tudo. Porque os pais, eles ficam extremamente tensos nessa fase, principalmente, que a criança recusa as comidas. Sim. Aí você põe lá carne. Ai, não quero comer carne porque eu tenho dó do bichinho. Ou, né, quando a família não é vegana
e tal, ela não quer comer. Ou quando a família é vegana e ela quer comer, isso também ocorre, né? Ela sente vontade de comer uma coisa que a família não costuma comer. Também tem muito isso, esses conflitos? Então, como é que fica essa questão, pegando um gancho aqui com ela, como é que fica essa questão do conflito ético da comida, né, da alimentação, que tem que seguir ali, no caso dos pais serem responsáveis por uma alimentação saudável para os filhos, mas também para o aspecto cultural, dessa bagagem cultural que os pais já têm, que já vem de longa data de família, né, e as questões também da alimentação da moda. Sim. Né? Precisa ter todo um cuidado, né? Claro que, assim, a alimentação cultural, né? A gente tem que valorizar mesmo, né? A gente não pode esquecer que, logicamente, o alimento, né? É o nutriente que vai nutrir o nosso corpo. Porém, tem a questão dos comfort foods, né? Não tem problema a criança ser exposta a esses alimentos. Comfort food, quando a gente fala uma coisinha gostosinha ali, que remete a algo que para esse pai foi importante, ele quer ofertar para o filho, não tem problema. Mas cai naquilo. O que é? Qual a frequência vai ser ofertada, entende? E a gente tem que levar em consideração as questões regionais, né? De cada criança, de cada local. Sim. E fazer uma adequação no meio disso tudo. Quanto à questão do veganismo e tudo mais, eu acho que obviamente, toda criança que ela vai excluir algum grupo alimentar da alimentação dela, é uma criança que com certeza de perto precisa ser acompanhada por um profissional de saúde. Obviamente, no caso, uma nutricionista e um pediatra, né? Pra gente garantir que não vai faltar nenhum nutriente, né, a ser ofertado pra essa criança. Mas hoje em dia dá pra gente fazer todas as adequações, né? Se faz sentido pra esses pais, né? Mas a sua pergunta, né, Elis, que você perguntou, da criança não comer em casa e de repente ter vontade. Eu vejo assim, quando é uma ideologia dos pais veganos, não vejo sendo algo muito comum a criança se interessar por comer a carne, né? Entendi. A não ser que ela esteja exposta a um ambiente que sempre coma muita carne. Por exemplo, os avós. Aí pode surgir interesse dessa criança experimentar, né? E aí a gente tem que orientar que esse pai dê o livre-arbítrio, né? Até porque nada mais justo, né? Mas caso opte por ficar sem comer um grupo alimentar, precisa desse cuidado extra no acompanhamento. E pode faltar nutrientes para o desenvolvimento dessa criança, né? Se for feito por conta, sim. Se a gente não buscar suprir de outra maneira, sim. Você pode afirmar que uma criança, por exemplo, fica mais baixinha ou tem algum déficit de desenvolvimento por deficiência alimentar? Assim? Sim, não necessariamente por não comer carne, não isso. Mas com certeza. Algum grupo de. Sim. Por exemplo, a gente sabe que a altura, uma criança quando nasce, ela vai ter uma altura pré-estimada, né? Que se baseia, obviamente, na questão genética, a altura do pai, a altura da mãe. Beleza. Mas tem os fatores externos que vão contribuir para essa criança chegar ou não na altura-alvo dela, por exemplo. Entendi. E a ingesta de nutrientes está totalmente relacionada a isso. Que bacana, né? Entendi. Que bom. Você acha que as indústrias de alimento e bebidas, elas influenciam demais na alimentação infantil? Com certeza, né? Inclusive é uma coisa que a gente fala muito. Vamos pensar, se a gente vai no mercado, né? Vários produtos alimentícios com apelo infantil tem lá foto de... E isso desde sempre, né, gente? Tem foto lá de um desenho, de um personagem. E aí, muitas vezes, a criança, ela vê aquilo, ela quer. E aí, pra piorar em algo... Muitas vezes os pais também são leigos e acham que aquele alimento nem faz tão mal, né? E leva para os seus filhos e dão para os seus filhos. Até porque acha que por ser industrializado deve ter ali contido as vitaminas, etc. Fala, não, tá tudo bem, né? Exatamente. Não acha que vai fazer mal, né? Aí a gente entra numa outra questão. Aí a gente entra numa outra questão que é dos rótulos.
né? Sim. Os rótulos que estão aí, eles estão suficientes? Eles estão atendendo realmente estão esclarecendo? Eles esclarecem mesmo os pais? Porque me parece que não. Assim, a gente teve até uma atualização. Sim, né? Rico em açúcar e gordura, né? Pra facilitar um pouco, justamente pro público leigo, né? Então vem escrito hoje bem, né? Alto em açúcar, alto em gorduras, alto em sódio. Mas você acha que eles deveriam, por exemplo, os rótulos, informarem as suas contraindicações para determinado tipo de doença, determinados... Que você está falando mais... aí de como se fosse um maço de cigarro. É como se fosse um maço de... Mas é isso mesmo. Existe, inclusive, uma discussão em cima disso. Com esse alimento, você pode ficar obeso. Inclusive, existe uma discussão em cima disso, né? Eu acho que é um pouco mais complexo na questão alimentar, né? Porque, por exemplo, não é assim, né? Tudo também é aquele bom senso. É claro que se a criança, né, ou adulto que seja, né, só fizer a base da alimentação de ultraprocessados, obviamente vai ser uma pessoa que, além de acima do peso, vai desenvolver outras doenças crônicas. Mas vamos imaginar o que é um alimento ultraprocessado num contexto de 90% do tempo saudável. É outro impacto, entende? Então... Mas acho que sim, poderia ter um alerta maior, sim, de que se consumido com frequência ou diário, são alimentos que vão trazer prejuízos para a saúde. Porque a pessoa é rico em gordura, rico em açúcar, mas ela não tem consciência, às vezes, impacto, do que ela pode... Porque, assim, uma coisa é você comprar um pacote de bolacha. E você comer uma ou duas. Isso. E aí outra é você comer o pacote todo e vai lá buscar outra. Enquanto eu vejo a série. Não, com certeza. Acho que quanto mais claro e mais fácil, é melhor, né? Para as pessoas se conscientizarem. Então dá pra gente evoluir um pouco mais ainda nessa questão de rótulos. A comida orgânica, ela é realmente melhor? Ou isso é só marketing? Não é marketing. Sim, né? Porque ela é livre dos agrotóxicos, que inclusive hoje em dia já tem novamente, né? Estudos mostrando, pesquisas mostrando que o consumo de agrotóxicos aumenta a predisposição para desenvolver câncer de intestino, né? Então não é marketing. Se as pessoas podem optar por vegetais orgânicos, com certeza é melhor. Agora, também não pode ser desculpa para deixar de comer o vegetal se você não pode comprar o orgânico. Sempre comer vegetais, frutas e legumes vai ser a melhor opção. E se puder ser orgânico, melhor ainda. Agora a gente entra num ponto rapidinho, só fazendo um parênteses ainda em cima desse ponto. É que esse tema aqui dá o que falar, né? Muita coisa. Por que os alimentos nutricionalmente ricos, eles são tão caros? Acho que a pergunta dele é assim: nesse Brasil que a gente mora, né, com uma população que ganha um salário mínimo, e aí o pessoal vai no mercado e não consegue comprar comida boa, porque a comida boa é mais cara. Sim. Né, principalmente os orgânicos. Sim. E o que é barato? Exato. É tudo que é industrializado e ultraprocessado. Então o pobre fica com essa situação difícil, né? Então, assim, fica, mas eu como boa defensora de comer bem, né, e sempre dou um jeitinho, vamos pensar, gente, né, logicamente, eu entendo que algo diferente, né, então se você for pensar, numa bolacha, a bolacha cheia de gordura trans, cheia de açúcar, é baratinha. Sim. E se você quiser uma bolacha um pouco mais saudável e tal, ela vai ser mais cara. Isso eu concordo. Mas quando a gente fala de comida de verdade, arroz, feijão, né, ovo, um frango, eu acho que isso, de maneira geral, acaba sendo mais acessível. Então eu falo que comer bem, sem muito incremento, dá pra gente encaixar. O que realmente encarece, tá? São esses diferenciais. Mas eu me lembro muito da minha mãe fazendo comida de verdade, né? Cozinhando em casa, e era arroz, feijão, carne de panela, batata. E era comida mesmo, não tinha nada congelado, né? Exato. Ela ia no açougue, comprava a carne naquele dia e fazia. Inclusive, eu lembro que o ovo, que era tão vilão da história, agora virou herói, né? Não, o ovo é um excelente alimento, né? Porque ele tem a proteína e também tem um nutriente na gema do ovo chamado colina, que é um nutriente essencial,
maravilhoso para o nosso cérebro, para o nosso sistema cognitivo. Então, o ovo é um alimento excelente. Gabriela, aproveitando, então fala pra gente alimentos que são baratos, extremamente nutritivos e que não pode faltar na mesa do brasileiro para que ele tenha boa saúde. Assim, alimentos baratos, pensando nos alimentos baratos. Sim, olha, gente, a combinação do arroz e do feijão é perfeita, tá? Porque... Arroz integral, arroz branco... Se der pra preferir o integral, claro que é melhor, porque ele é rico em fibras, né? Então, isso já vai adicionar aí uma dose de fibras diária, né? Então, é mais interessante, tá? Mas independente, a combinação do arroz, que é um cereal, com o feijão, que é uma leguminosa, juntos, eles se tornam com um conjunto de aminoácidos de alto valor biológico, tá? Essa complementação de ambos. E isso não falta na mesa do brasileiro. Adoro arroz com feijão. Colocar vegetais, a dica que eu dou pra economizar é colocar vegetais da safra, né? Então é importante ter essa variação de paladar, inclusive, gostar de tudo. E claro, sempre que você comprar o que tá na época, além de você pagar mais barato, tá até com uma melhor qualidade, né? Se for a fruta, tá mais docinha, se for os vegetais, eles estão melhores. E uma fonte proteica, né? Então, a gente pensar no ovo, que é uma fonte proteica barata, o próprio frango. Hoje em dia, a gente também consegue pegar a carne suína por um preço bom. Se a gente for pensar em peixe, a sardinha é um peixe que é mais em conta e é riquíssima em ômega 3, né? Então, faz super bem pra saúde. Eu acho que dá pra gente conseguir fazer boas escolhas sem... Que bom. Existe vamos dizer assim, uma tabela comum, né? Que a gente possa ali... Por exemplo, tem alimentos que, pra geral, de uma forma geral, vão ser recomendado comer de manhã. Outro que é de tarde e outro que à noite. Ou seja, à noite você não deve comer de forma alguma isso, de manhã sim, à tarde, como é que seria? Como é que seria essa tabela? Eu acho assim, se eu fosse falar de maneira geral, tá? Claro. Porque lógico que a gente tem que pensar nos objetivos específicos. Perfeito. Mas tem até aquele ditado antigo também, né? Que os nossos avós falavam. Tome café da manhã como rei, almoce como princesa e jante como... Mendigo. Mendigo, né? Eu acredito que isso é perfeito, assim, tá? Até pensando em saúde e bem-estar. Porque a gente pode relacionar isso com o nosso ciclo circadiano. Nós somos seres que a gente é programado, digamos assim, para ser mais ativo de manhã, aí vai caindo um pouquinho à tarde e à noite, né? Tá ali desligando, certo? Que é o famoso ciclo circadiano, se a gente quer que funcione bem. Então isso, vamos imaginar, se de manhã você tá mais ativo, você precisa do quê? De mais energia. Né? Aí vem o almoço com um pouco menos e o jantar mais leve. Até porque na teoria logo você vai dormir, né? Então para não pesar essa digestão. É interessante que você colocou um ponto que me parece, né, do brasileiro que eu conheço... O brasileiro, ele deixa para o horário do almoço ser Corrido, a refeição, né? Principal. Sim, né? Sim. E o café da manhã, que é o que deveria ser o de rei. O de rei, não é o de rei. Então um cafezinho preto ali, né? Na correria e vai embora. Ai, não sinto fome de manhã. Tem muita gente que fala isso. Sim. Então tem essa cultura, então tá tudo um caos, vamos dizer assim, né, na alimentação do brasileiro. Sim, né, com certeza. E isso também de não ter fome de manhã, tende a ser pessoas que exageraram, principalmente no jantar, né? Então acontece muito isso. A pessoa não toma café da manhã, aí ela vai chegar no almoço com uma fome demasiada, vai exagerar, que é o que aí eles falam no começo, que vê em restaurantes aqueles pratos extremamente montanhosos, exagerados. E aí muitas vezes essa pessoa vai ficar também a tarde inteira sem comer nada, e quando der lá 8 horas da noite, ela vai estar de novo com muita fome e exagerar no jantar. Aí fica de novo esse ciclo todo bagunçado, porque aí exagera na janta, acorda sem fome, aí tá com muita fome no almoço e fica, né? Sem sair desse ciclo. Ou seja, aí a pessoa acaba ficando obesa, né? Desregulada. Sim. Né? E não dorme bem também, tem isso também, tem uma questão do sono aí, né, envolvido. Que a pessoa tem que ir desligando à noite e talvez fazer uma higiene do sono aí, com um alimento mais leve. Sim, com certeza. E à noite seria indicado comer o quê?
assim, para uma sopa ou um alimento mais leve? O que seria o jantar de mendigo? Eu acho que, assim, é mais adequar a quantidade, né? Uhum. E, então, assim, claro que a sopa, ela é legal, né? Eu sempre falo, pego no pé dos pacientes que gostam de tomar uma sopinha, tem que ter a proteína nessa sopa, né? Então, a gente pôr ali um franguinho desfiado, né? Alguma coisa. Não deixar faltar nenhum grupo alimentar, né? Então, as 3 refeições, a gente precisa de todos os grupos alimentares, que seria... Explica um pouquinho desses grupos alimentares, pra gente entender. Claro, né? São os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? Que são as gorduras. Sim, o ideal é que sim. É claro que pra tudo, né, gente? Nutrição tem todas as suas individualidades. Mas, falando em termos gerais, pensando em estar nutrido, sim, é interessante que pelo menos nas 3 principais refeições do dia, a gente inclua os 3 grupos alimentares, né? Interessante. Então, O que pode ocasionar no corpo da pessoa se ela não tem esses 3 ou não consegue ter isso no dia dela? de forma crônica, isso vai causar deficiências, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, as vitaminas lipossolúveis, para elas serem absorvidas, elas precisam do quê? De gordura na alimentação. Uma dessas vitaminas que é super importante é a vitamina D, né, que é tão falada. A gente sabe que ela é essencial para a imunidade, ela é essencial para melhorar a absorção de cálcio dentro dos ossos, e eu poderia ficar uma pauta só de vitamina D, por exemplo. E ela faz parte desse grupinho de vitaminas lipossolúveis que precisa de gordura na dieta para ser melhor absorvida. Falando da vitamina D, a única fonte dela é o sol. Ou tem algum alimento que tem? Tem alguns alimentos, mas é mais difícil, né? Então, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. Na gema do ovo tem um pouco, mas não é o suficiente, né? Então, a gente fala muito que é conhecida mesmo como a vitamina do sol, né? Então, pra gente sintetizar, é importante se expor ao sol, né? Sem estar com protetor. Aí tem outras questões envolvidas. Existe uma visão de que se trata não de vitamina D, mas de hormônio D, não é isso? Sim. Tem isso mesmo. Sim, hoje, porque devido a essa múltipla função que ela tem, né? Então, hoje já tem, assim, estudos que nos mostram mesmo que ela não é uma simples vitamina, e sim um hormônio. Não é o sol que está te dando a vitamina, e você já tem esse hormônio. E o sol e sintetiza, o sol ele vai né? fazer essa mutação, essa mudança no seu organismo. Isso, exatamente. Isso não é bem barato, né? Não precisa nem pagar, né? É que hoje em dia a gente está suplementando. Muitas pessoas estão suplementando, porque não tem tempo, né? Exato. Então vivem dentro do escritório, trabalhando. Quem trabalha no sol, com certeza não deve ter deficiência, né? De vitamina D. Mas as pessoas que ficam na luz, né? Assim, né, de lugares fechados, precisa suplementar. É uma das suplementações básicas. Aproveitando o ensejo, existe um abuso em cima da questão da suplementar no brasileiro, né? Do uso da suplementação, as pessoas vão em farmácia, compram demasiadamente. Sim. Como que lidar com isso? Quando que a pessoa está excedendo na questão suplementar? Quando que ela deve realmente buscar um auxílio? Sim. Eu acho que, assim, na verdade, o ideal, né? O mundo ideal seria não fazer autossuplementação, né? Então, a pessoa passar com nutricionista ou com médico, né? Se possível, avaliar exames pra gente entrar com a suplementação adequada e, inclusive, na dosagem adequada, né? Mas, realmente, aqui no Brasil é muito forte esse apelo em questão de autossuplementação, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouco da sua especialidade, que é exercício físico, treino, e hoje tá bombando de gente aí que treina, né, que gosta de ir pra academia, não só porque gosta, mas porque é essencial, né, para o desenvolvimento da saúde. Então, você trabalha junto, né, você é uma profissional que trabalha junto com o resultado ali, que vai ajudar a dar o resultado. Quer dizer, ir na academia e fazer exercício sem procurar nutricionista, às vezes não dá um resultado bom.
Né? Se a pessoa consegue unir, né, a prática do exercício físico com uma dieta adequada, com certeza o resultado é muito maior, né? E muito melhor. Além do que, não só resultado estético, mas ela vai ter mais energia para treinar, consumindo os nutrientes adequados, consumindo na hora certa, né? Então, eu falo que é o casamento perfeito, né? Dieta e exercício físico. O que você acha dessas inteligências artificiais que prescrevem, que fazem ali o papel do nutricionista e prescrevem ali, criam a tabelinha, tal, geram e a pessoa utiliza aquilo ali para poder fazer junto com o exercício físico? Sim. Eu não tenho como defender isso, né? Porque a nutrição, gente, é uma ciência, assim, é super complexa, né? O indivíduo que tá ali na nossa frente, primeiro que cada um tem a tua rotina, né? Cada indivíduo tem a sua necessidade, traz consigo uma história, as questões mesmo que a gente falou no início, culturais, né? Intensidade que ele vai praticar ou não desse exercício, horário. Então, eu acho que colocar ali numa inteligência artificial é extremamente vago, né? E arriscado, né? E arriscado, né? Com certeza. Então, eu não tenho como defender isso. Que alimentos seriam bons para fazer antes do treino e pós-treino? Assim, claro que, como você disse, cada caso é um caso, tem que se consultar. Mas tem alimentos que são fáceis em casa, assim, que dá aquela energia para treinar? Sim, com certeza, né? Se a gente for pensar, os carboidratos no pré-treino não pode faltar, né? Então, a gente pensar assim, uma banana com mel, um pouco de aveia. Então, né? Só a banana não dá, tem que ter um melzinho. Depende da intensidade porque desse exercício, o carboidrato, né? Porque ela tem um carboidrato também, né? A banana é doce ali. Sim, as frutas são fontes de carboidratos, né? Isso é primordial, assim, para comer antes do exercício físico, se a pessoa quer ter energia. E no pós-treino, né, a gente tem que pensar também, né, num consumo de proteína, que vai auxiliar na recuperação muscular, né? E também fazer uma combinação de carboidrato que auxilia na recuperação do glicogênio muscular, né? Então, é fundamental esses nutrientes. O que a gente pode fazer de ajuste é a quantidade, né? Talvez a quantidade que você precisa é diferente da sua, né? Mas são nutrientes essenciais para quem pratica exercício. Então, vamos lá, colocar uma situação. A pessoa acorda cedo, lá cedinho, eu vou treinar. E eu tomo café antes, o café da manhã, ou eu como uma bananinha ali com aveia e vou treinar e volto e tomo café depois. Eu acho legal isso, né, de a gente dar essa fracionada, porque normalmente a pessoa que treina muito cedo, ela normalmente tem que comer alguma coisinha e correr pra academia. Ela não tem um tempo hábil de esperar toda essa digestão. Então, eu costumo orientar, come algo só pra te dar uma energia, vai treinar e na volta você realiza o café da manhã mais completo, que já vai ser um excelente pós-treino, né? Porque aí vai ter todos os nutrientes para auxiliar nessa recuperação muscular. Eu vou colocar uma outra situação difícil do brasileiro, que eu não consigo treinar cedo, nem no almoço, eu vou à noite pra academia, porque seria o horário que ela deveria desligar, segundo o que você disse. Sim. E aí ela treina às 7h30 da noite, 8 horas, horário do jantar. Como que ela... O que que ela come quando volta? É difícil aí, né? Aí o que a gente tem que fazer? Colocar um lanchinho de pré-treino também, né? Então, às vezes eu falo pra pessoa, se ela vai sair do trabalho, vai direto, eu falo, tenta levar um sanduichinho, né? Com pão integral. Nesse recheio coloca um queijo fresco, às vezes um patezinho de frango ou de atum, né? E na volta, muitas vezes, ela pode até fazer um jantar, né? Só que não vai exagerar nessa quantidade. Até porque se ela se alimentou antes de ir, ela não vai chegar morrendo de fome e exagerar na quantidade. Porque o problema não é você comer um pouquinho de comida ali na janta. Arroz, feijão, uma saladinha e uma carne. O problema é aquelas pessoas que exageram e comem quantidades exorbitantes. Né? Daí nem dá pra comer fazer... de tudo um pouco é saudável. Com certeza. Essa variação, né? Sim, eu falo muito essa frase. Coma de tudo um pouco, entendeu? Quando a gente é comedido... Aí a gente entra naquela questão das dietas super restritivas. A cetogênica, aquela que você tem que, cortar, a paleolítica, né? Que só come carne, outra que é a dieta da sopa. Enfim, o que
que você tem a dizer para a gente sobre, principalmente quem está nos assistindo, a respeito dessas dietas e se elas realmente são eficazes e se tem muita dieta aí da moda que complica mais, atrapalha do que ajuda? A dieta da moda era da proteína, né? O pessoal cortava todo o carboidrato, comia só proteína, emagrecia um monte. Eu passei por uma dessa. Eu vou te contar uma coisa. Como ficou o humor, hein? Eu tive efeito rebote. Né? Eu atualmente peso o quê? Entre 74,5 e 75 quilos. Tá ok, tá ótimo. Tá até um pouco mais, menos do que a minha meta, que era de 77. Né? E eu tenho 1,90. Aí o que aconteceu? Nesse período que eu estava já obeso e tal, eu entrei numa dieta dessas que eu não comia nada de carboidrato. E eu tinha que trocar, inclusive, farinha, comprar farinha de amêndoa, farinha de amendoim, para poder fazer o meu próprio pão, né? Coisas desse tipo. E aí eu saía com os amigos, né, para comer. Não tem nada do que serve para você, né? E aí, no final das contas, eu não consegui ficar muito tempo nisso. Emagreci pra caramba, cheguei na minha meta. Aí eu fui resolver ir abrindo aos pouquinhos. Mas não funciona. Mesmo aos pouquinhos, eu entrei num efeito rebote que eu fui para 92 quilos. Então, o problema das dietas muito restritivas é justamente isso, né? A pessoa, ela restringe tanto, e vamos pensar, ninguém aguenta viver restrito, né? Então, aí às vezes a pessoa vai voltar a comer, a intenção dela é voltar aos poucos e tudo mais, só que aquilo muitas vezes gera até uma compulsão, porque ela ficou tanto tempo sem, né? E aí ela come em demasia e recupera tudo, tá? O problema que eu acho de dietas, assim, que impõem restringir totalmente grupos alimentares é o difícil manejo no meio social, tá? Vez ou outra é necessário, dependendo de uma patologia que a pessoa traga, mas assim, tem que ser algo pontual, entende? Algum protocolo por um período de tempo curto, né? Eu acho que assim, o essencial, a dieta para você manter ao longo da vida é uma dieta que você não vai restringir nenhum grupo alimentar e você vai aprender a ter o manejo de quantidade, tá? Eu vou aproveitar que eu falei dessa questão do efeito rebote, porque tem muita gente que nesse momento deve estar se perguntando exatamente sobre isso. Ok, eu estou numa dieta super restritiva. Existe uma maneira dela sair uma técnica, enfim, dela sair dessa dieta que está super restritiva sem cair no efeito rebote, ou ela vai cair no efeito rebote, mesmo que ela tente de diversas maneiras, a conta-gotas, sair? Assim, vai depender muito do quão restrito ela está, né? E eu acredito que a volta de comer alimentos que ela excluiu tem que ser de maneira aos poucos, fracionada. E entra muito a questão mental, né? A disciplina também. Não tem muito assim uma receita de bolo, entendeu? Não tem uma receita de bolo. Mas é comum pessoas que tiveram por um período muito restritas, quando voltam a comer, às vezes tem até um tipo de compulsão. E aí tem que trabalhar muito a questão mental, né? De não comer emoção. O meu caso não foi nem de compulsão. Nossa, vou entrar no doce. Sabe? Foi simplesmente de ter voltado a entrar no carboidrato. Porque assim... Porque eu comia arroz de couve-flor. Não era o arroz. Não era. Era o arroz de couve-flor. A dieta low carb, você sabe. Low carb, a gente tava aqui falando, nem lembrou do nome. É low carb. Na verdade, gente, quando a gente corta carboidrato também, por que a gente perde bastante peso na balança, tá? Porque o carboidrato, tá? Quando a gente ingere ele é armazenado no nosso corpo, ele é armazenado na forma de... Uma das formas é de glicogênio muscular, glicogênio hepático. Agora eu já tô indo pro lado da bioquímica. E o carboidrato, quando então armazenado, ele é armazenado junto com uma molécula de água, certo?
Então, a partir do momento que... E água pesa, concorda? Concordo. Quando você corta o carboidrato, logo você não vai ter esse armazenamento no organismo. Então, você perde muita água também. Por isso que essas dietas fazem a pessoa baixar o peso de balança rápido. E o oposto também. Se você volta a comer, o seu peso de balança E sobe cintura também. extremamente rápido. Mas isso não quer dizer que você perdeu gordura em uma semana ou ganhou também gordura em uma semana. É por O isso peso de balança, ele é muito vago em relação à composição corporal. E a questão do carboidrato tem muito essa relação, tá? Porque comeu mais, ele armazena com molécula de água que pesa. Comeu menos, você vai ficar mais leve. Ótima explicação, hein? Perfeito. Entendeu? Perfeito. E é isso aí, gente. Fica esperto, fica ligado, porque acabou o nosso podcast. E se você, por favor, se você gostou, compartilhe, curta, assine o sininho e ajuda a gente aqui a continuar com É coisa. isso aí. Essa entrevista tão interessante, tão assim, nossa, maravilhosa, muito legal. Ai, adorei instrutiva. participar. Foi ótima, foi uma delícia. Se Delícia. você quiser contar um pouco a respeito do seu trabalho. Fala também seus contatos, algum lugar que as pessoas possam te encontrar naquela câmera ali. Claro. Bom, então eu atendo em consultório, né? Podem me encontrar pelo Instagram, @GabiMartinezNutri, né? Que lá tem o contato do consultório para agendamento. E eu também sempre posto ali dicas sobre alimentação. Então eu ensino bastante coisa também ali nas redes. Legal. Obrigada, Gabriela. Foi um prazer receber você aqui. Ah, obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Prazer. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.